programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o diretor das Escolas FISC, Bruno Zadinello. Senhor Bruno, a Escola FISC ela está com uma campanha nacional, uma campanha em que tem um slogan, você é o que você fala. E eu começo o programa já com essa pergunta, você é o que você fala? Realmente, eu sou aquilo que eu falo. Eu acho que toda pessoa ela é aquilo que ela fala, porque se ela fala, ela tira isto de algum lugar do seu pensamento, da sua maneira de ser, da sua capacidade, do seu, enfim, todo o poder que ela tem na sua mente. Então, ela passa isso para a sua conversa, ela passa isso para aquilo que ela fala, para aquilo que ela pensa, ela transfere para esta forma de comunicação. E ela falando FISC, melhor ainda. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma melhor. Porque falando FISC, certamente ela vai falar inglês. E ela vai falar inglês com certeza. Certo. Vocês, nesse comercial, eu notei o seguinte, até eu vou pedir para que o pessoal coloque o VT ali no ar, num determinado momento, aparece um quadro negro com matemática no fundo. É uma aula de inglês, mas aparece matemática. Por que isso? Porque esse comercial foi feito no ponto de vista que esta aula está sendo dada numa escola normal, vamos dizer, de primeiro ou segundo grau, e aonde que o professor anterior foi o professor de matemática, neste caso. E aí entra uma professora de inglês e ela se dirige, então, aos seus alunos para demonstrar, então, que ela é uma aula dada num colégio normal, aulas regulares. Sim, eu vou pedir ao pessoal que dê sequência no comercial e já... Primeira aula de inglês. Nós podemos notar o seguinte, a professora fala com sotaque e a menina com sotaque. Muito bem, o que ela fala, o sotaque que você se refere aqui, é que ela pergunta em inglês, mas ela carrega bastante o sotaque da língua portuguesa. Sim. Então isso para demonstrar que a aluna que está respondendo a ela realmente consegue dar a resposta, mas ela não tem aquele sotaque, aquele accent da língua inglesa. Então isso demonstra que a pessoa realmente tem que buscar muito para que ela possa realmente adquirir, conseguir de forma concreta o accent da língua inglesa. E esse comercial ele é direcionado mais então a quem entende um pouco do inglês? Ele é direcionado, vamos dizer, a quem entende um pouco de inglês, mas ao mesmo tempo ele quer demonstrar a diferença que existe entre, por exemplo, alguém que busca mais profundamente aperfeiçoar a sua pronúncia, daquele realmente que leva o curso em frente sem dar a verdadeira atenção de buscar também a perfeição no ato em que treina a pronúncia. Então veja ali temos, por exemplo, vamos supor que aquela aluna ela tenha realmente estudado, porém ela não deu a verdadeira atenção de aperfeiçoar o seu accent. E portanto ela está falando a língua inglesa com sotaque da língua portuguesa. O que o comercial quer demonstrar? Que no primeiro momento a aluna ela se comunicou. Porém, nós temos muitos som de português, língua portuguesa na sua resposta. Então, demonstra que ela deve buscar mais estudo, mais trabalho intenso para que ela adquira o English accent. E que possivelmente ela não estudou no FISC, e o rapaz sim. Podemos dizer isso, porque aí em seguida no comercial vai aparecer o rapaz, aonde que ele vai realmente dar uma resposta no nível da língua inglesa. Sim, a escola FISC, as escolas FISC, elas existem há quanto tempo em Foz do Iguaçu? A escola FISC existe em Foz do Iguaçu há 27 anos. Há 27 anos que estamos em Foz do Iguaçu. No Brasil, a escola FISC existe há 50 anos. Ela é pioneira em Foz? Ela é pioneira em Foz. Nós chegamos aqui em 1978 e 79.
Mas o senhor chegou aqui para montar a escola? Com esse objetivo? Exatamente para montar a escola. Chegamos aqui para trabalhar com a escola. Vamos falar um pouco da sua vida. O senhor veio da onde e por que decidiu trabalhar com inglês? Bem, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Vim para o Paraná quando eu tinha cerca de 18 anos e desde aquela época eu procurei, realmente eu tinha sede de aprender uma língua diferente. Já a minha primeira língua já não foi o português. Não? Não foi o português, porque eu fui criado pelos meus avós e naquela época eles não falavam português como atualmente não se fala muito bem o português em certas comunidades do Rio Grande do Sul, mas eles falavam somente o italiano. Sim. E então, como fui criado por eles, também eu tive toda aquela influência da língua italiana e da cultura italiana. Portanto, eu desde aquela época, mesmo não tendo tido aquela inspiração da língua inglesa, eu tive sempre a tendência de buscar algo assim diferente e encontrei a língua inglesa, que gostei e estou nela até hoje. E quem fala o italiano tem facilidade em aprender o inglês? Não realmente. Porque, veja bem, a língua italiana pertence à língua do grupo do latim. São línguas latinas. Sim. E a inglesa pertence ao grupo das línguas saxônicas. É uma língua totalmente diferente. Porém, o inglês é uma língua que recebeu enxertos de várias línguas. Por exemplo, temos muita influência do latim, temos muita influência do grego, e ela é uma língua bastante dinâmica e que ela toda hora incorpora novos termos, novas expressões, conforme a tecnologia, conforme tudo isso é exigido para que ela... Por exemplo, é uma língua viva constantemente, conforme as tecnologias vão aparecendo, ela incorpora essa tecnologia, esses termos, e faz com que ela vai crescendo sempre mais. É uma língua em constante evolução, como as outras também línguas vivas são, mas Sim. ela de modo especial. Os seus pais vieram da Itália, direto para o Não, Rio quem Grande do Sul? vieram da Itália, não, Sim. meus avós vieram da Itália para o Rio Grande do Sul. E aí meus pais, a gente se mudou para o Paraná, isto em 1965, 66. Sim. Quando o senhor chegou em Foz do Iguaçu, já havia gente querendo aprender inglês aqui? Bem, é uma história um pouco longa. Veja bem, eu na realidade, eu morei em Foz do Iguaçu em 67, 68, 69. Eu diria assim, de primeira mão, que Foz do Iguaçu, veja bem como é interessante a situação. Sim. Acho que eu não pensei, nem você pensou de nós chegarmos a esse ponto de vista. Sim. Foz do Iguaçu também me ajudou muito para me inspirar a procurar a língua inglesa. Porque em 68, 69, me lembro muito bem, já havia um bom número de turistas estrangeiros em Foz do Iguaçu. Apesar da falta de condições de hospedagem e assim por diante, Sim. já havia muita gente que vinha da Europa, dos Estados Unidos, e foi a primeira vez que eu tive contato realmente com falantes da língua inglesa. Mas aí, mesmo um pouquinho antes de ter esse contato, eu comecei a estudar a língua inglesa por conta própria. Sim. Por conta própria. E deste aprendizado por conta própria, eu comecei a ter o primeiro contato com essas pessoas. E esses contatos me trouxeram algo diferente, me trouxeram assim um incentivo para me aprofundar sempre mais. Já depois eu fui para a faculdade, fiz curso de letras, anglo-portuguesa, onde tive a oportunidade de estudar a língua mais profundamente. Tive a oportunidade de estudar literaturas americana, inglesa e assim por diante. Mas aí, depois que acabei minha faculdade, eu fui para os Estados Unidos. Eu vou te pedir um tempo agora, Bruno, que nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos logo em seguida.
programa 40 Minutos está de volta agora com o seu segundo bloco. Seu Bruno, o senhor estava falando sobre a sua saída do país para estudos. Eu gostaria que o senhor concluísse esse seu pensamento. Muito bem. Então, após o término do meu curso universitário de letras, aí eu, com bastante esforço, eu resolvi ir para os Estados Unidos para estudar mais profundamente a língua inglesa. E estive nos Estados Unidos não só uma vez com essa finalidade, mas após a primeira surgiu a segunda, surgiu a terceira, tive várias vezes, enfim. E após essas idas para os Estados Unidos, que tive a intenção de buscar assim um aperfeiçoamento e ter contato com a cultura americana, porque nos países de língua inglesa nós temos diversas diferenças. Após várias vezes nos Estados Unidos, eu tive a curiosidade então de ir para a Inglaterra, na Europa, para ter um contato também com o inglês britânico. E é diferente? Que há certas variações na pronúncia, não que não se possa entender de forma nenhuma, seria compararmos o português com o português de Portugal. Uhum. Quem fala o inglês fluentemente não tem nenhum problema. E assim se é o caso entre o português brasileiro e português de Portugal. O FISC ensina o inglês de português ou de... você quer dizer britânico ou americano? Bom, a FISC inglês. ela é de procedência americana, mas sim, nós temos o ponto de vista que deve ser ensinado, e nós utilizamos isto, que seja o inglês internacional. Porque não é só ensinar, vamos dizer assim, a pronúncia do inglês americano, mas sim ensinar o inglês que ele possa ser entendido no mundo todo. Então nós temos inglês britânico, americano, australiano, da Nova Zelândia, nós temos, por exemplo, o inglês da África do Sul. Sim, mas como que vocês ensinam o sotaque ali? Não, acontece o seguinte, que nas próprias gravações que nós temos no nosso material, temos pessoas de procedências diferentes. Então, o aluno, não é que ele vai aprender sotaque de um país, sotaque de outro país. É que ele é submetido a essa variedade. Uhum. Então, ele não vai alcançar aquele sotaque, vamos dizer, do americano para o inglês e fazer a diferenciação quando ele está falando. O importante é que ele saiba que uma palavra nos Estados Unidos é pronunciada desta forma e que na Inglaterra tem uma pequena diferença. Então, ele lidando com pessoas de países diferentes, ele vai ter a capacidade de entender sem nenhum problema. Sim. Entende? Então, esse que é o fator. Hoje se fala muito em inglês internacional. Existe no mundo um canal americano conhecido internacionalmente. Sim. Entende? Se você assistir o programa dele, eu posso te apontar, veja, este é American accent, aquele British accent, e você vai perceber, você mesmo não tendo um grande conhecimento de inglês, você vai perceber os sotaques diferentes. Sim, então, bem visível. Bem visível. Então, vejam bem, hoje você não vai só lidar com a América do Norte, você está lidando com o mundo. Você precisa ter experiência de diversas formas de sotaques para que você realmente tenha a comunicação, tenha a compreensão, que é isso que hoje conta muito. Sim, o FISC, ele é uma franquia americana. E ele existe no mundo inteiro? Ele existe hoje no Brasil, que é a sede mundial, existe na Argentina, existe no Paraguai, existe nos Estados Unidos, existe em Portugal, existe de modo especial, assim, com bastante desenvolvimento, bastante procura, bastante trabalho. Ele existe no Japão, uma coisa inédita, né? Devido à grande quantidade de brasileiros que está indo para o Japão, a FISC está presente junto a esses brasileiros. E não só os brasileiros que estão estudando lá, mas também já está sendo adaptada, vamos dizer assim, para o próprio povo japonês. Mas se ele nasceu nos Estados Unidos, por que a sede está no Brasil hoje? A sede está no Brasil
Na realidade, ele não nasceu bem nos Estados Unidos. Foi o Mr. Fisk que veio para o Brasil, já com uma certa tecnologia, vamos dizer, em termos de ensino de língua inglesa, e ele começou, vamos dizer assim, de uma forma muito humilde, no Brasil, em 1954, e e ele não teve assim a ideia de transferir esta sede do Brasil para os Estados Unidos. Ele veio para implantar Ele já, então, veio para o Brasil não exatamente para fazer isto. Quando ele chegou aqui, ele percebeu que ele poderia desenvolver um método estudando a psicologia brasileira. Então, foi criado um método baseado na visão do povo brasileiro, de como seria melhor trabalhar com o pessoal do Brasil. Sim. Porque, vejam bem, hoje em dia existem métodos escritos para o mundo todo. Então, esses métodos, às vezes, eles não funcionam muito bem num país. Ele funciona melhor num outro país. Agora, o caso da Fisk, ele começou por uma questão assim de estudar como deveria ser implantado um método para o povo brasileiro. Depois, então, com o passar dos anos, isso se desenvolveu uma ideia com visão internacional. Certo. O senhor acredita que a língua inglesa, a tendência dela é ser uma língua universal? Bem, ela já é uma língua universal. Já é universal? Já é uma língua universal. Se nós olharmos para o lado da tecnologia, por exemplo, da computação. A internet também. A internet. O computador hoje não dá resposta sem a língua inglesa. É algo assim que a tecnologia depende bastante da língua inglesa. E a língua inglesa por si própria é uma língua fácil de se aprender. Sim, existe assim um comentário que todos os cursos de inglês são iguais. Qual é o diferencial do Fisk? O senhor poderia falar algum diferencial que motive o cidadão ir lá? Por que optar pelo Fisk? Muito bem. O fator é o seguinte: se uma pessoa está determinada a fazer um curso, em primeiro lugar, não existe ninguém que faz milagre. O milagre ele vem da seguinte forma: no mundo existe uma infinidade de métodos para se ensinar línguas. Quando se tem uma determinação para se aprender uma língua, em primeiro lugar, nós temos que observar o que eu quero. Realmente, se me proponho a fazê-lo, automaticamente eu tenho que me propor da seguinte forma: eu quero realmente ir para a escola e eu quero realmente me dedicar. Se eu vou à escola, automaticamente a escola vai me propor um trabalho, uma sequência de estudo. Bem, eu devo seguir essa sequência de estudo porque a escola já tem uma experimentação, já tem uma experiência. Então, se a escola diz assim, bem, você vai trabalhar, vamos dizer, o estudo externo, tá? Você vai trabalhar tantas horas por semana, fazendo tais e tais e tais exercícios, conforme a orientação da escola, conforme a orientação do professor. Tá bom. Muito bem. A partir desse momento em que o elemento realmente ele assume esta obrigação de fazê-lo e assume com vontade e determinação, já é meio caminho andado. Bem, quanto à escola, a escola realmente, para poder propor a você isto, ela precisa estar preparada. Ela precisa estar como? Um corpo de professores preparados, ela precisa estar realmente responsável pelo seu trabalho, porque se ela propõe para você que hoje vamos ter aula, mas o professor chega atrasado, ou o professor não faz um bom trabalho na sala de aula contigo, de acordo com a metodologia, porque eu te explicar agora o que é uma metodologia, nós iríamos ficar aqui muito tempo. Sim. Tá? Mas é um ponto de vista que dizer, cada curso ele tem um formato, ele tem uma metodologia, ele tem uma sequência de apresentação do material. Então são duas situações. Bom trabalho por parte da escola. Sim. E realmente uma decisão por parte do aluno de trabalhar intensamente junto à escola
e externamente também. Na sequência, nós vamos continuar falando sobre isso, inclusive nós vamos falar sobre o tempo em que a pessoa leva para aprender o inglês, já logo em seguida. Agora vamos para o intervalo comercial e logo voltaremos. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o diretor das escolas FISC, Bruno Zadinello. Seu Bruno, as pessoas, muitas vezes, elas querem fazer uma viagem rápida, não sabem nada de inglês. Existe esse recurso dela aprender o inglês, pelo menos para se defender no país em que ela vai por pouco tempo? Sim, ele existe. Mas ele se torna bastante limitado. Porque, veja bem, comunicar-se em qualquer língua, você realmente necessita de um tempo, porque toda e qualquer coisa na vida, ela tem o seu devido tempo de amadurecimento. Então, portanto, veja bem, nós temos que automatizar situações. Se você está viajando, automaticamente você, num restaurante, no meio de transporte, direções para onde você deseja ir, você usa, veja bem, se você observar, você vai usar várias terminologias, várias situações dentro do ponto de vista tempo, Sim. localização. Então, tudo isso demanda de várias expressões, de várias formações estruturais da língua. Então, vamos dizer que você queira viajar daqui 90 dias, eu não teria nada diferente a não ser montar uma forma superficial de perguntas e respostas, de expressões dirigida totalmente a essa possível viagem. Pedir comida, por exemplo. Comida, transporte, qualquer coisa relacionada com hotel. Eu já não passaria fome, eu dizia, me dá um hot de dog. Exatamente. Tá certo? Tá correto? Talvez eu não te entenderia, né? Talvez não te entenderia. Sim. Mas aí que está o ponto de vista. Teria o quê? Existem vários materiais produzidos no mundo com aquelas lições que justamente só tocam naquelas frases pré-fabricadas, vamos dizer assim. Sim. E que você se limitaria somente a decorar aquelas frases. Mas decorar, às vezes, em primeiro lugar, você tem que saber o que você vai dizer. Tem que pensar. Tem que pensar. Então Isso. eu vou ter que fazer o quê? Te dizer que aquilo significa isto e você vai ter que condicionar aquilo, fazer com que você repita aquilo centenas de vezes e que você grave, automatize, não só aquele som, mas automatize o som com o significado junto. Muito bem. Agora, veja bem, se por acaso, neste momento em que você vai perguntar a alguém, digamos que você esteja num país de língua inglesa, e que você faça aquela pergunta, como posso chegar a tal lugar? Como posso fazer isso ou aquilo? Pedir comida, qualquer coisa parecida, ou vamos dizer, qualquer situação no banheiro, no hotel e assim por diante. Isso. Digamos que a pessoa inicie com você, aquela pessoa que está te dando informações, ela te deu uma informação rápida, ou ela te deu uma informação um pouco longa, ou ela resolva bater um papo contigo. Nem pensar. Aí já você morre na primeira praia, né? Sim. Então, veja bem, é possível fazer sim, só que você vai ficar limitado àquelas estruturas, e como, por exemplo, como posso ir? Onde eu posso conseguir? E vai ter que consultar um papel ali Exatamente. na hora, talvez. Então, isso aí você pode observar as pessoas de uma forma geral. Viaje pelo mundo e observe
que geralmente elas têm aquela frase preparada e geralmente não vai dar certo. Pergunte para as pessoas se teve alguma experiência. Né? Se ela não teve uma experiência de estudo um pouco mais longo, aonde que ela realmente estudou aquilo, repetiu, trabalhou, fez com que isso se amadurecesse. Vamos usar a expressão digestão. Fizesse uma digestão. Digestão, exatamente. Digerisse, Sim. tá? Ela sentisse a língua, porque o problema é você pensar na língua. Pensar na língua quer dizer fazer o quê? É você começar ao pouco, através da conversação, sabendo o que você diz. Porque não adianta eu te ensinar algo e você decore aquele algo. Eu preciso te dizer que isto significa aquilo e aí nós vamos trabalhar. Mas quanto tempo seria necessário, assim, O para a pessoa estudar por dia, que não fosse cansativo, tá? E quanto tempo ela levaria para falar fluentemente? Muito bem. A pessoa, veja bem, se ela estudar, digamos, 4 horas por dia, ela vai acabar cansando. O ideal é ali, digamos, 1 hora e meia por dia. Máximo 2 horas. Eu já tenho prova disso quando eu estudava fora, que nós tínhamos, por exemplo, 5 a 6 horas de aula por dia. As últimas 3 horas, eu te digo uma coisa, ninguém mais suportava. Sim. Por muito boas aulas que fossem, porque já cansava. Então vamos dizer, 1 hora e meia, máximo 2 horas por dia, digamos num curso intensivo. Agora tem o seguinte, se você estudar 1 hora, 2 por dia, automaticamente lições serão desenvolvidas. Sim. De segunda a sexta, vamos dizer, são várias etapas, digamos, do seu material que possivelmente você está estudando. Muito bem. Em casa, você deve realmente fazer um trabalho. Se você estudou, digamos, 1 hora por dia na escola, além de na escola, em casa você vai ter que estudar no mínimo mais 1 hora. Então, porque você vai acabar recebendo uma carga de informação e se você não tentar fazer uma digestão, que eu nem falei antes, em casa, sim. se você não tentar realmente rever, você vai ter uma percentual de aprendizado muito baixo. Conforme o teu tempo que você vai usar no estudo individual, repetindo aquelas lições, porque o estudo tem que ser feito de uma maneira seguinte. Hoje, todo o nosso material ele é gravado. Então, vamos dizer assim, você chegou em casa, você toma o teu material, que estudou o dia na aula, você vai ouvir e repetir em voz alta. O ideal, então, é 1 hora, vamos dizer na escola assim, 1 e hora em na casa. escola, 1 hora em casa. Veja bem, eu vou repetir novamente a técnica. O material que estudou hoje na escola, você Sim. vai para casa e você vai ouvir e repetir em voz alta. E num ano, mais ou menos, a pessoa Num já vai ano estar dá falando? para fazer um ótimo trabalho. Vamos dizer assim, vou fazer um curso intensivo, vamos chamá-lo de intensivo. De segunda a sexta, 1 hora por dia. Dá Sim. para fazer um bom trabalho. Certo. Dá para fazer que eu tenho certeza que você não vai sofrer fome, não vai perder direções e não vai ter problema se o companheiro que te dá uma informação lá, ele prorrogar a conversa e você se perder. Sim. Este que é o fator. Seu Bruno, nós temos muita coisa para falar aqui, mas nós vamos deixar então para uma outra oportunidade. Poxa. Tá? Quero agradecer sua presença aqui. Eu que tenho que agradecer vocês pela oportunidade que me deram para dizer um pouquinho sobre a nossa organização, sobre o nosso trabalho e estamos assim sempre à disposição para ajudar nisto. Sim, Para tornar vamos... que as pessoas que nos procuram, as pessoas que querem aprender, que a gente possa ser prestativo. Eu acho que a nossa conversa aqui serviu para elucidar muitas dúvidas de muita gente. Acredito que precisaríamos, assim, muitas horas para dissertar sobre Mas muitas o senhor situações. vai voltar aqui posteriormente, inclusive para a Sim, gente falar sem sobre dúvida. a internet, o sistema, muitas perguntas que eu tenho aqui, dúvidas que nós precisamos esclarecer. Tá? Estaria à disposição. Muito obrigado. Obrigado a você. O programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela sua teleaudiência e um teleabraço para você.